Vamos ver quem aparece por aí. Olá, gente, boa noite. Esperar um pouquinho pro pessoal ir chegando. Olá. Tudo bem? Oi, Ju, tudo bom? Eu tô muito feliz hoje, por isso que não sou muito de entrar por aqui, entro de vez em quando. Porque eu acabei ganhando uma amiga que eu não conheço ainda pessoalmente, vou ter um dia o prazer de conhecer, mas é impressionante, né? A gente tem mania de falar muito mal das redes sociais, mas às vezes elas nos traz ganhos preciosos. A Cláudia Alaminos, com quem eu vou ter a honra de conversar hoje, foi uma pessoa que eu conheci aqui na rede social, porque eu sou mãe de adolescente e eu tenho várias dúvidas de como lidar com essa fase. Comecei a acompanhar o trabalho dela, achei incrível. Ela tem um trabalho de muito bom senso, de muita sensibilidade. E fui pedindo para ficar amiga, fui marcando, fui conhecendo. E hoje a gente se acompanha mutuamente e acho que a gente tem muitas ideias em comum. E isso foi nos aproximando, né? Vamos ver se ela chega por aqui. Cláudia, eu vou ver se eu te chamo aqui, tá, gente? Eu não sou muito boa com essa tecnologia, mas vamos ver se ela chega aqui. Chamei, Cláudia, vê aí se... Olá! Que Oi! Tudo bom, minha honra! Eu querida? fiquei tão feliz que você aceitou bater esse papo comigo. Ah, mas é uma honra para mim. Imagina, eu que fico. Que Eu que delícia. fico. Eu tava contando, né, Cláudia, que a gente não se conhece pessoalmente, Uhum. mas a gente ficou amiga de rede social, né? Eu É, tô quase acompanhando seu amiga de trabalho. infância, né? Mas é engraçado, né? Você tem mania de falar, ai, não, porque rede social, porque rede social. Mas a rede social, às vezes, ela tem um lado muito positivo, ela aproxima as pessoas, ela dá a oportunidade da gente se conhecer. Eu sou mãe de adolescente, você já sabe disso. Na verdade, eu não sou mais mãe de adolescente, gente. Esse ano eu fui promovida a mãe de adulta, 18 anos, né? Ah, Eu sou mãe de sei. adulta, promovida esse ano. Na E verdade, então agora eu vou começar te ensinando a rebater. Não é mãe de adulta, é mãe de maior de idade. mãe de Porque maior. isso, porque adulta ainda não é. É adolescente, sim. Eu sou fui promovida esse ano. E como uma boa mãe de adolescente, agora maior de idade, a gente tem um monte de dúvidas do que faz nessa fase e do que não faz nessa fase, que eu acho que isso é o mais importante. Sem dúvida. E aí eu fui acompanhando, gente, o perfil da Cláudia, e a Cláudia tem ideias assim muito semelhantes à minha, as minhas, que eu admiro demais. E aí fui lá marcando, conversando, falando, quer ser minha amiga? Quer ser minha amiga? E ela Até parece. feliz. E, enfim, agradeço demais o convite. Vou começar falando um pouquinho de mim, vou falar de você e a gente vai, assim, é informal, Cláudia, é bater papo para tentar ajudar as angústias das mães dessa fase, né? E dos pais que Uhum. estiverem aqui. Para quem não me conhece, porque eu acho que tem gente que vem do seu perfil também, eu me chamo Mônica Rezende, eu sou ginecologista obstetra, diretora aqui da Clínica Médica Trina, que fica em São Paulo. E é uma clínica voltada para atendimento e cuidado da saúde da mulher. Não importa a fase, né? A gente cuida aqui desde pequenininha até as pessoas mais maduras como eu, porque o nosso foco, o nosso amor aqui é a saúde da mulher. Eu, particularmente, assim como a Cláudia, tenho uma paixão pelas adolescentes, né? Amo quando elas vêm aqui. Eu falo que é até um perigo, porque se deixar, eu faço consulta de horas. E não é porque tem problema médico, é porque eu quero ficar batendo papo com elas. Então, eu tenho essa paixão em especial pelas adolescentes também. Eu acho que elas me enchem de saúde, de felicidade, de luz. E adoro quando elas estão por aqui, por isso que eu adoro as minhas amigas que adoram os adolescentes também. Ah, que bom. E a Cláudia tem já uma coisa muito em comum, que eu, quando eu perguntei para ela, falei, Cláudia, como eu te apresento quando a gente se encontrar? E a primeira coisa que ela escreveu para mim no WhatsApp foi mãe do Pedro, de 23 anos. E eu achei isso lindo, Cláudia, porque eu adoro falar que eu sou mãe da Luísa e da Maitê.
Muita gente acha que o meu principal papel é ser obstetra. E eu achava isso também, né? Até eu ser mãe, porque o dia que eu virei mãe, há 18 anos atrás, eu descobri que o meu melhor papel era ser mãe, porque ser mãe me faz ser uma obstetra melhor. Então, Uhum. quando você me mandou Mãe do Pedro, eu falei, nossa, a Cláudia realmente é das minhas, porque a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que eu sou mãe da Luísa e da Maitê, né? E ela é fonoaudióloga formada pela USP, psicopedagoga, mestre em psicologia e educação, e trabalha hoje, né, Cláudia, com educação parental, Uhum. auxiliando os desesperados como eu. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho também o que você tiver vontade de contar. Ai, eu gosto de me apresentar assim, como a primeira coisa, né? Eu sou várias coisas, né? Mas sou casada há 27 anos, né? Sou esposa há 27, sou mãe há 23. Aliás, vai ser na semana que vem 23. Ele faz já 3 de maio, 23 anos. E então, assim, a gente, quando é convidada a falar profissionalmente, a tendência é pôr só o que você fez ali, né? A sua carreira acadêmica e tudo mais. Mas eu não consigo, assim como você falou de quando você teve suas filhas e que isso te fez uma obstetra melhor, eu não consigo separar a minha maternidade e a escola que é ser mãe de um ser humano, né? Sim. Da minha atuação profissional, que é justamente com outras mães de outros seres humanos, né? Então, pais também. Os pais normalmente reclamam, mas olha, o meu perfil, eu não sou nem ginecologista, hein? O meu perfil é 94% de mulheres. Então eu me refiro às mães, né, com Sim. muita tranquilidade, porque, né, a grandíssima maioria é de mulheres que me ouve. Então, o fato de ser mãe muda muita coisa na minha própria atuação profissional. E o fato de ser mãe já de um adulto, né? Isso realmente me faz olhar até com maior benignidade as questões que as mães trazem para mim. Né? Uma maior carinho e uma maior esperança, porque você fala, vai passar, né? Vamos fazer assim que passa. Já passei por todas as fases, né? Nossa, eu já vivi isso. Exatamente. E eu não me privo de dar exemplos que eu vivi quando a coisa se aplica, é óbvio, né? Eu não me privo. Olha, aconteceu comigo, né? Desse jeito, porque eu acho que a vivência, ela é a melhor dos mestres. Não Sim, tem, né? Você pode estudar tudo na teoria, se você não viveu, é difícil, né? eu falo, é super importante a gente contar a maternidade real, né? Uhum. Porque existe uma glamourização da situação que muitas vezes ela na prática ela não está ali, né? Uhum. Uhum. Principalmente a primeira maternidade, né? Que tudo é muito desconhecido, com aquela realidade nua e crua, que muitas vezes é dolorosa, é maravilhosa, né? Eu falo, é muito fácil eu ficar falando aqui o tanto que é difícil ser mãe, os perrengues que a gente já passou, mas eu falo, mensurar um eu te amo não tem preço. Não. Então, a parte ruim a gente mensura, a parte boa não é que ela não existe, é só que ela não é mensurável. Mas Uhum. a gente está ali no perrengue da parte ruim e a gente vê essa glamorização, né, toda que a gente vê por aí, todo mundo linda, maravilhosa, as fotos do Instagram, né? A gente pensa, nossa, meu Deus, é só comigo, sou só eu que tô Só eu. Só eu que não sequei o cabelo, né? Só... né? Na verdade, a maternidade ela tem as coisas boas e as coisas não tão boas para todas nós, né? Os Uhum. maravilhosos, os dias que às vezes você tem aquela rusguinha, aquele problema para resolver, e você fica, meu Deus, qual é o caminho? Eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado. E eu sempre também gosto de falar uma coisa, não tem uma receita de bolo, né? Uhum. Eu vou dar uma sugestão e dizer aquilo que comigo funcionou. Mas não necessariamente é o que vai funcionar para você. Então depende da gente também ir tentando, vendo se deu certo. Se deu certo, bom, vai para frente. Se não deu certo, dá 3 passinhos para trás e tá tudo bem. É E isso mesmo. construindo e vai chegando lá, né? Uhum. Todas nós estamos aqui
já olhou para alguma atitude e falou, cara, isso não funcionou. É melhor eu repensar, né? E é Uhum. assim, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Claro. Eu queria dar uma pincelada na parte física, porque eu acho Por que é favor. importante a gente lembrar para todo mundo que está aqui que a adolescência ela é uma fase de muitas mudanças hormonais, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes porque é chato, gente, mas assim, a gente tem picos de FSH, de fatores de crescimento, de estrógeno, e tudo isso culmina numa mudança física que, em geral, para as meninas acontece, começa a acontecer de verdade ali nos 8 anos, mas se acentua a partir dos 10, e nos meninos um pouquinho mais tarde, a partir dos 10 anos. As mudanças físicas que a gente vê com muita facilidade. A primeira delas é o estirão do crescimento, né? Eles incumpridam nessa fase. Nas meninas, a gente começa pela telarca, que é o aparecimento primeiro do brotinho mamário, que às vezes aparece muita paciente aqui falando assim para mim, Cláudia, minha filha tá com um tumor na mama. E na Ai, que verdade, horror! é Ah, o imagina. tendo que vai desenvolver a mama nessa fase, né? Uhum. E em seguida os pelinhos pubianos na axila, que a gente chama de pubarca, até que ela culmina na menarca, que é quando o crescimento da menina desacelera. Ainda ganha um pouquinho de altura, uns 2 a 3 centímetros, mas a fase desacelera. E nos meninos a gente também tem aí o aumento dos pelos pubianos nessa fase, o aumento dos testículos, do pênis, a voz engrossa, e tudo isso é alteração normal. Só que uma coisa que eu sempre gosto, e acho que é o mais precioso de eu conversar com você hoje, é lembrar que eu tenho uma criança que de repente começa a amadurecer, mas ela não está pronta e ela se vê num corpo que é completamente diferente ao que ela conhecia. Imagina a gente dormir de um jeito e acordar de outro, e se olhar no espelho e falar: quem é essa pessoa? Não sou eu, né? Uhum. Então, junto com esse turbilhão de hormônios que já mexe com a parte emocional, a gente tem um corpo que não é nosso e que muitas vezes ainda está desproporcional. E aí a gente olha no espelho, não sou eu, e a gente fica nervoso, a gente fica irritado, e aí as pessoas chamam a gente de aborrecente. Então agora eu vou passar a bola para você, Cláudia. Adolescente ou aborrecente? É Ah, preguiçosa mesmo, não quer saber de nada da tua vida? Conta pra gente. bom, se alguém quiser me deixar brava, é falar de algum aborrecente. Eu não aceito esse termo. Eu não aceito. A adolescência é uma fase natural do desenvolvimento humano. A gente é bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Vamos, né, fazendo essa divisão assim, grosso modo. Como é que uma das fases que é da natureza humana é taxada de chata, de indolente, de preguiçosa, de rebelde? Será que a gente não consegue ver que algumas mudanças são pertinentes à fase, né? Eu tenho uma neurocientista que trabalha, estuda muito o cérebro adolescente, a Sarah Jane Blakemore. Ela disse que uma vez foi dar uma conferência, ela é de Londres, ela foi dar uma conferência num congresso de neurociência, e ela chegou, e aí neurociência, né, você imagina que... e aí tinha gente falando sobre tudo, né, tudo que Sim. tinha a ver com o cérebro. As E aí leis. ela chegou e falou assim, eu vou falar sobre o cérebro do adolescente, né? E aí alguém da plateia virou e falou assim, e adolescente tem cérebro? Aí ela virou e falou assim, então vamos lá. Comecei a falar já. Agora nós vamos começar a conversar. A gente fala que um bebê que não consegue sentar, a gente se pergunta, né, se um bebê tem cérebro. Né? Um bebê que, como diria Freud, que está aqui, não dá para ver, ele está mais para cima. O bebê é 1 quilo de carne, né? Um pedacinho de carne. Ele pode poucas coisas. E aí, então... Aí vem a criança barulhenta, a criança é engraçada, mas a criança cansa,
né? A criança demanda. E aí a gente fala isso da criança? Não, a criança tem que ser respeitada. Até teve, né, há pouco tempo atrás, teve uma certa revolta aí, porque um determinado lugar público impedia a entrada de crianças, não por ser algo impróprio, mas porque os adultos têm o direito de viver sem as crianças, né? E aí chega a adolescência é tudo, né? Tudo de ruim. Eu falo que adolescente rima com delinquente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza. Então, aborrecente não cabe, né? E a gente, socialmente, a gente põe essa fase meio que para fora da nossa vida. Quem quer ficar com alguém que aborrece? Bom, se você fala que eu aborreço, eu não vou querer ficar perto de você. Tá bom, então eu chateando a Mônica, não vou ficar perto dela. Sim. Então, é mais ou menos essa a reação, né? Eles Ela não são aborrecentes, não. E eu sempre brinco que nas festas de família eu gosto de ficar na roda dos adolescentes, porque eles são divertidos, eles são iluminados, eu dou muita risada, os adultos que me perdoem. Eu adoro também. Você sabe, Cláudia, que a Luísa, ela fica brava comigo, né? Se tiver algum amigo da Luísa aqui, vai confirmar que é verdade. A Luísa vira e mexe, entra no meu Instagram e bloqueia os amigos dela. Porque no meu Instagram, que eles me seguem. Ela fala assim, mãe, eles querem... Ela fica brava, ela fala, eles querem conversar com você. Aí eles entram no meu WhatsApp e falam, tia Mônica, a Luísa me bloqueou de novo. Me desbloqueia aí. Eu quero te acompanhar. Porque eu adoro conversar com eles, né? Eu adoro conversar com a Luísa. E como eu sou muito próxima da Luísa, graças a Deus, os amigos... A minha casa é aquela casa que os adolescentes vêm, né? E vira acampamento de vez em quando. Casa, pedem pizza. E eu não tô nem aí porque eu adoro a companhia deles, né? Eu acho que eles têm um humor super sagaz. Eu acho que a gente aprende com eles, né? Eles têm conceitos novos, maneiras novas de ver a vida. Eu falo que me revigora, me reenergiza. E aí eles são meus amigos e a Luísa fala, mãe, não dá. Aí ela vai e bloqueia todo mundo. Daqui a pouco eu recebo WhatsApp. Tia Mônica, me desbloqueia aí que a Luísa entrou no seu Instagram e me bloqueou. Ai, Luísa. Essa aqui vai falar que é verdade. Concordo, viu, Cláudia? Eu acho que se a gente quer se aproximar deles, chamá-los de aborrecentes jamais seria um caminho. Eu concordo com você completamente. Mas me fala uma coisa, o que a gente espera e o que a gente não deve esperar dessa fase? Porque também eu acho que a gente começa... A adolescência, gente, é uma transição entre a infância e a vida adulta, né? E aí, de repente, a gente quer que vire uma chavinha e eles estejam completamente prontos e amadurecidos. Então, às vezes, eu acho que existe um equívoco de expectativa dos pais com relação ao que o adolescente é capaz de entregar pra gente. Você concorda com isso? E o que você acha? Como é que a gente acha deve levar isso? Eu concordo totalmente. Primeira coisa, você falou do desenvolvimento físico que começa nas meninas lá aos 8 anos, né? Isso é infância ainda, né? Segundo a OMS, aí não sei se todos os pais que nos acompanham aqui sabem, segundo a OMS, a adolescência começa aos 10 anos de idade, né? E eu não trabalho com... Penugem na região vulvar, a gente começa a ver transformações muito delicadas. Sim, mas aí que está a importância de observar. Porque o corpo começa a se desenvolver muito antes do que a mente. Você vê adolescentes com corpos muito semelhantes aos dos adultos já, isso não é lá nos 8 anos, e ainda você percebe que há uma certa infantilidade, há comportamentos muito ainda infantis e entrando nos comportamentos adolescentes. Então, o que você não pode esperar do seu adolescente, mesmo que ele tenha, como o meu tinha, o meu sempre foi muito grandão, o meu tinha 1,80 m e barba na cara aos 15 anos de idade. Mas eu não podia esperar que ele fosse um homem, tivesse o comportamento de um homem, né? Então, a gente não pode esperar isso. Fora que não é só a questão emocional, que é, por si, uma grande questão. Tem a questão do cérebro, né? Ao adolescente, falta o desenvolvimento do córtex pré-frontal, né? Para quem não entende do riscado, é esse córtex que está aqui atrás da testa. Né? E segundo alguns cientistas, eles definem o córtex pré-frontal como a parte do cérebro que nos torna humanos.
Porque é a partir dela que você toma decisões racionais, você inibe alguns comportamentos que você decidiu que são prejudiciais para você. Então, o que a ideia que a gente tem de ser humano, alguém que racionaliza, que pensa antes de tomar decisão, que avalia as consequências antecipadamente, tudo isso é função do córtex pré-frontal, que nos nossos meninos e meninas ainda está em desenvolvimento. Então, você não espere que ele pense nas consequências antes de fazer alguma coisa. Eles são impulsivos por característica, neurologicamente, eles são impossibilitados de ser muito racionais. E aí, quem que domina as decisões? Domina a amígdala cerebral, que é uma parte do cérebro ligada às emoções. Então, se eu estou esfuziante, se eu estou com a minha turma, se eu estou eufórica, eu acabo tomando decisões das quais algumas vezes eu me arrependo depois, mas é só depois. Na hora eu não consigo pensar. Então, esse tipo de comportamento, ponderar, mas eu já disse tantas vezes, como é que ele foi fazer isso? Você vai ter que dizer mais outras 1000 vezes. Né? Essa exigência de muito autocontrole não dá para ser feita para um adolescente. Mas a gente, ao mesmo tempo, por eles terem mais autonomia do que uma criança, a gente precisa fortalecer as orientações. Então, não se constranjam de orientar novamente e novamente e novamente a mesma coisa. Eu lembro de quando o Pedro era pequeno, adolescente, né? E ele falava, ele ia sair, eu falava, Pedro, ele já sei, mãe, que você vai falar. Eu falei, mas eu preciso falar por mim. Então você escuta que é por mim que eu tô falando, não é para você, tá bom? Só me escuta. E você eu vou falar, que é para você não esquecer. Isso, eu já sei que você vai falar, ok, mas eu preciso falar. Porque senão eu não vou conseguir sossegar enquanto você estiver fora de casa. E eu também mereço. Porque eu não tenho mais uma criança. Isso que eu digo para as mães dos adolescentes. Você merece que seu filho vá à festa. Você merece ficar em casa assistir um filme sossegada, ou sair com seu marido ou seu namorado. Você merece, vai, aproveite. Muda. A gente tem algumas lacunas da presença deles na vida. E, na verdade, o que eu considero, Mônica, é que essas lacunas, elas vêm para também nos preparar. Eu brinco que a adolescência é um estágio para a vida adulta, para eles. E para nós também é um estágio para sermos mães de adultos. Adultos que já não moram conosco, adultos que fizeram sua vida. Então, a gente vai tendo essas lacunas e é importante que a gente não viva essas lacunas só como uma falta deles. Sim, é importante que a gente viva essas lacunas. Exatamente. A vida deles e tomar as decisões próprias. Exatamente. A gente só pode confiar naquilo que a gente passou de valor, que a gente ensinou. Cria o filho para o mundo, né? A gente não cria o filho embaixo da nossa asa. Então, chega um momento que você tem que falar, olha, o que eu podia eu te ensinei e eu espero que fique lá dentro para que você tome as melhores decisões possíveis para a sua vida, porque no fim a gente também toma as nossas, né? Claro. E quem nunca tomou decisão errada? Me fala. Então, não dá para esperar isso deles também. Cláudia, porque a decisão errada também faz a gente amadurecer e crescer, né? Então, eu falo que tiveram algumas decisões erradas na minha vida que eu tomei, que eu falo, gente, ainda bem, porque ela me permitiu ver a vida de outra forma e tomar tantas outras boas decisões na frente, né? Falar, não vou mais fazer isso. E aí, fazer de uma outra forma. Então, a gente também tem que dar essa liberdade deles errarem, né? Eu só falo muito para ela que esses erros não sejam consequências drásticas para sua vida, né? Que tem coisas muito graves. Mas que eles vão acontecer. E como é que a gente se aproxima dessa galerinha, Cláudia? O que faz a gente chegar perto? Como é que a gente portinha e falou, deixa eu participar um pouquinho aí da sua vida? Essa é uma questão importante, porque é uma tendência natural e até importante que aconteça do adolescente se afastar dos pais. Então, existe um processo aí psicológico que chama individuação, que traduzindo é tornar-se um indivíduo. A criança ela é muito ligada aos pais, ela está sempre... a presença dos pais é maciça na infância. E nesse momento da entrada na adolescência, há uma necessidade de quê? Descobrir quem eu sou.
quem sou eu? Do que eu gosto? Né? O que eu penso a respeito de coisas? Por isso que de vez em quando eu ponho pergunte para o seu filho, converse com seu filho nos meus posts, e justamente são coisas bem abstratas. Vamos falar sobre racismo e homofobia, vamos falar da teoria da negação do Covid, vamos falar sobre coisas abstratas, porque primeiro que o pensamento abstrato é uma conquista da adolescência, né? E segundo que eles se sentem muito valorizados por nós. Então, assim, essa saída, né, da onde a família está convivendo para o quarto, normalmente, ela é necessária. E a gente precisa, sim, respeitar momentos de solidão do adolescente. Ele não precisa necessariamente estar deprimido. O depressivo não sai do quarto, provavelmente. E mesmo quando sai, você percebe que alguma coisa não está bem. Essa solidão do adolescente é importante. Mas, aí o que eu digo, né, é que a criança, ela chama a gente o tempo todo, né? Tem hora que você fala, meu Deus, já falou 57 vezes mamãe, né? O adolescente é o contrário. Ele não chama, simplesmente não chama. E a gente não tem que se acostumar com isso. A gente respeita, mas a gente não se acostuma. E como é que a gente demonstra que não está acostumado com essa ausência do filho? Mandando mensagens que ele entenda como amor. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode só bater na porta, sem abrir sequer. Você pode bater e falar assim, tô com saudade, eu te amo. Você pode sair, o dia que você vai no supermercado, falar, olha, eu passei no chocolatinho e vi que tinha esse que você mais gosta, e deixar em cima da mesa. Então, assim, eles precisam de mensagens de amor. Adolescente, até pela própria postura da sociedade em relação à fase, eles se sentem pouco amados, né? Muitos adolescentes se queixam e se questionam sobre o quanto eles são amados pelos pais. Preste atenção nisso, a gravidade dessa situação. E às vezes chegam pais para mim se rasgando de amor. É muito amor que tem naquele coração, mas aquele amor não chega ao adolescente, porque ele se sente só. Ele não se sente importante, ele não se sente pertencente. Então, essas atitudes carinhosas, essas atitudes repentinas, às vezes um cafuné, às vezes está sentado à mesa, você passa por trás e dá um beijo na cabeça, faz uma apertadinha no ombro. Esse tipo de atitude chama o filho. E outras coisas mais diretas também, do tipo, vamos assistir um filme comigo? Saiu um filme agora na Netflix que eu acho que tem a sua cara. A gente pode convidar, faça convites, mas quando você me convida para alguma coisa, eu tenho o direito a falar, não posso, não quero, não dá. Lá em casa tem mãe e filha. Vamos Tem fazer que ter humildade para aceitar um não também. Fala, mãe, não tô afim hoje. Ai, mãe, eu tenho outra coisa para fazer, né? Então, assim, essa é um convite mesmo. Né? Agora, a gente, porque quando você convida uma criança, vamos no supermercado, qualquer coisa, né? Vamos, né? Normalmente a criança quer, porque ela tá com você e você convidou, para ela já é maravilhoso. O adolescente não. Então a gente tem que suportar esse não, né? E falar, ok, quando você puder, você vem, ou quando você tiver algum, me convida. E a gente não vai se acostumando assim. Então, da criança que te chamava mamãe, mamãe o tempo todo, você vai chamar a filhinha, mas não o tempo todo, porque enjoa, né? Você, como adulta, você consegue chamar menos vezes, mas ainda assim é necessário que você chame. É importante também, sabe, Cláudia, uma coisa que eu sinto, às vezes, aqui na... Não estou na vibe, é ótimo. É isso mesmo, não estou na vibe. É isso mesmo. Eu vejo aqui, eu acho que é importante também a gente entender que nessa fase eles estão se assumindo como indivíduos independentes, né? Porque quando é criança, eles estão a visão deles está muito conectada com a dos pais. Eles não se veem plenos e sozinhos e como um ser independente. E às vezes nós pais também temos essa dificuldade. Então eu acho que também é uma fase para a gente estruturar e entender que a gente precisa respeitá-los como indivíduo e respeitar a privacidade deles. Então, aquela coisa de não entrar no quarto, abrir a porta sem pedir licença, né? Bater, falar, posso entrar. Às vezes, dependendo da confiança, a coisa de ficar fuçando o celular do filho pode gerar problemas, eu vejo. Eu sei que às vezes tem situações que precisam.
E uma coisa que eu vejo, a gente já teve até questões aqui na clínica, minha sócia está aqui também, vai poder dizer, pelo Código de Ética Médica, eles têm direito à privacidade, mesmo sendo menores de idade. Muitos pais não sabem disso. Então, às vezes, eu como ginecologista ou ebriatra atende, eles entram e querem contar uma coisa pra gente sobre sexualidade, né? Sobre a estética deles. E aí, na sequência, entra o pai ou a mãe e fala assim, me conta o que ele falou. É. Como assim? Você não vai me contar? Tá tendo relação com o namorado? Não, não posso. Se não for algo que tá botando a saúde dele em risco, a gente não pode. Eles são protegidos pelo Código de Ética Médica. E a gente não sabe disso e acha que às vezes tem direito de sair invadindo todos os espaços. E a gente também tem, né? Que não, que eles têm direito ao espaço deles. Claro que, obviamente, se não tiver a saúde em risco, né? Se eles não estiverem correndo algum perigo iminente, eles têm direito à privacidade e à saúde deles. E eles se sentem tristes quando a gente não respeita isso. Nossa, você quebrar a confiança de um adolescente é algo muito grave. É Sim. muito grave mesmo. E dificilmente você vai recuperá-la depois. Exato. Dificilmente. Por isso que a gente não, por isso que eu sou contra a mentira de qualquer espécie. Chega muita pergunta assim, Cláudia, minha filha me perguntou com quantos anos eu transei. Eu transei com 17. O que eu faço? O que eu vou falar para ela? Ela tá com 16, mas ela é muito garota. Entendeu? A mulher fala assim pra minha mãe. Ela é muito menina, ela tá com 16, mas eu transei com 17. O que eu falo? Aí eu falo, você vai mentir? Você vai quebrar a confiança? Então, assim, é uma questão pra gente olhar pra dentro. Você quer que seu filho minta? Você quer que ele doure a pílula para ficar mais facinho para você engolir? Também não, ele não precisa que você doure a pílula para ficar mais facinho para ele engolir, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar na verdade, porque se a gente quebra a confiança e depois vem à tona, a gente colhe muita decepção. Muita decepção. Também acho. E quando impor limites e como, quando eles são necessários? Ai, essa daí, sabe que é fácil? Os pais chegam normalmente muito tentando tomar decisões muito complexas nesse assunto, né? E o que eu digo para eles é o seguinte: existe um filtro básico, né? Que é assim, o que eles querem fazer ou o que eles já estão fazendo põe em risco a saúde e a segurança? Se põe, você liga não. Porque muitos pais falam, eles vão para festa e tem open bar com... Eles têm de 12 a 17 anos, né? E aí também tem essa história desse leque, que de 12 para 17 já tem muita diferença. E tem bebida lá à vontade. E eu não sei o que fazer, porque todos os amigos do meu filho vão. E como é que eu falo não? Eu falei com 3 letras. N, A, O, tio e acabou. A gente tem que ter esse filtro. E não tem que temer. Né? Você tem que temer seu filho tomar um porre aos 12 anos ou 13 anos de idade e passar mal, ir para um banheiro, ficar inconsciente e não sabe nem o que aconteceu ali. Né? Então, assim, põe em risco saúde e segurança? Não. E esse limite está dado. É óbvio que existem outros limites. Né? Mas o limite definitivo é esse. Da saúde e da segurança. Os outros, a gente pode tentar negociar. Tem aquele amigo que você não gosta muito, e não adianta falar mal de amigo para adolescente. Amigo, namorado, namorada. Pedir não... pedir, você passa cola, você passa cola. Mas assim, tem um amigo que você não gosta muito, o ideal não é falar mal dele, né? O ideal é trazer ele para perto, para você ter algum conhecimento. A mesma coisa são essas festas. Bom, meu filho, nessa festa você não vai. Você quer fazer uma aqui em casa? Você quer trazer? Não, não quero. Eles vão falar não. Imagina, festa aqui, né? Mas a gente precisa dizer para ele que não é proibido ir em festa, é proibido ir naquela festa. E outros limites a gente pode negociar. Outros limites, a gente já, bom, dessa vez não pode, que senão tem uns assim que querem, mesmo quando há algum compromisso de família, não querem ir a esses eventos. Ou não querem pôr uma roupa adequada. Eu sempre brinco falando do casamento do filho daquela tia rica, né? Que a gente tem, do nosso primo, e o nosso adolescente quer ir de bermuda e chinelo. Então, o moletom folgado com
na cabeça. De preferência, né? De preferência. E aí, então, a gente precisa negociar isso. Não, é importante que você vá, porque você pertence a essa família, e dar o pertencimento é uma coisa que eles querem, como eu já falei, mas e há momentos que você não pode se vestir de qualquer jeito. Né? Há momentos que você não pode se vestir do jeito que você quer. Então, assim, essas coisas a gente. Agora, você vai obrigar a sua filha a ir de tailleur para a escola? Não vai. Agora, ela pode vestir um vestido social para ir numa festa de 15 anos ou num casamento. Então, as coisas, todas as outras são negociáveis. Mas o negociável é negociável mesmo, né? De cada um abrir mão de algumas das suas concepções para conviver. Eu não sei se você concorda comigo, uma coisa que eu acho exatamente isso. Não é não. Não tem meio não, não tem é não. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí me corrija se eu estiver errada, porque você vai ter mais propriedade do que eu para falar, eu gosto muito do não acompanhado exatamente do porquê eu acho que não é adequado, né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje, né, eu estava falando da minha filha, aliás, tô honradíssima. Ela acabou de escrever aqui pra gente live incrível. Filha, obrigada. Ah, foi ela que escreveu ali. Ô, Luísa, é você. Prazer em não te conhecer direito, mas já vi que você tá aí. Acho também, escolha suas batalhas. Ela tá aqui, então eu já fiquei feliz porque ela tá ouvindo a gente e tá apoiando o que a gente está dizendo. Mas, enfim, eu uso muito esse exemplo, né? Eu tenho uma filha mocinha, então uma coisa que eu tenho muito medo, né? É exatamente isso. Ir à festa, beber demais e acabar tendo algum problema de assédio sexual, de abuso, né, sexual, que a gente sabe que é uma realidade, né? Ou se é. Muito frequente. Eu lembro muito, era uma coisa que, depois que eu fiquei adulta, eu fiz essa reflexão, né? Eu tenho pais incríveis, que sempre foram muito coerentes na minha educação, e isso foi muito especial, né? E eu lembro que quando eu saía, que eu era uma moça que gostava de passear, que gostava de festa, meu pai sempre me dava dinheiro a mais do que eu precisava, né? E ele era um pouco exagerado, até hoje ele é, né, assim, um pouco exagerado. E aí eu falava, não, pai, eu não vou precisar desse dinheiro todo, eu vou gastar menos que isso, né? E ele falava assim, não, eu quero que você leve esse dinheiro, porque eu quero que você pague a sua bebida, tome no seu copo, não beba no copo de ninguém. E isso era incrível, e eu acho que ele estava completamente certo, só que ele esquecia de me dizer por quê. Ou, na nossa geração, não existia uma liberdade de dizer o porquê. Uhum. Eu achava, eu olhava para aquilo e falava, tá bom, eu vou comprar minha bebida. Mas eu falava, ai, que exagero, pra quê? Uhum. Então, hoje, quando eu falo com a Luísa, eu falo, Luísa, tá aqui o seu dinheiro que você vai na sua festa. Eu não quero você bebendo no copo de ninguém. Isso é um perigo. Porque existe o Boa Noite Cinderela. Porque pode pôr algo na sua bebida e por que põe em risco. Eu acho que quando a gente é muito claro, né? Pode ser Pix, cartão de crédito, pode. Cartão de crédito, o que quiser. Enfim, moeda realmente é uma coisa meio old school. Mas eu acho que quando a gente é claro do risco que eles estão correndo, antes de fazer, eles vão pensar duas vezes, né? E dizer, existe esse risco e eu não quero passar por isso, né? Às vezes eles nem estão preparados para ouvir, mas vai ficar uma mensagenzinha lá. Então, eu acho que tem que emitir mensagens muito claras, inclusive do porquê a gente não deixa e o porquê a gente está se sentindo inseguro com relação àquela determinada situação. Tem toda a razão, Mônica. Toda. Justamente por conta daquilo que eu falei lá no começo do cérebro. Como eles não têm muita facilidade em prever consequências antecipadamente, não, prever antecipadamente é pleonasmo, né? Mas assim, olhar para as consequências de um ato e prever essas consequências, realmente a gente precisa fornecer esse dado, porque na hora que esse ato estiver na iminência de acontecer, uma voz chega
E se ele tiver consciência de que essa voz está falando a verdade, ele vai bloquear o comportamento. Então, eu estava atendendo um menino agora, porque a mãe pediu para eu fazer um aconselhamento com ele. Não costumo atender, mas estava atendendo um menino. E ele, justamente isso, ele estava falando das festas. E eu contei para ele como é que funciona o cérebro dele. Né? E falei, olha, você não tem essa condição, muito menos num lugar animado, cheio de amigos. Então, guarde isso para você. Né? Quando chegar um copo de bebida perto de vocês, fala, isso não é para mim, meu cérebro não está preparado para isso. E esse é o recado que fica. Então, a gente pode falar de tudo com os filhos, de uma maneira até científica, como eu disse para ele, né, do cérebro, porque isso fica. A gente não precisa considerar que o adolescente não tenha condições de entender. Porque se você quer obediência, você vai dar um tiro no pé. Porque essa geração não é uma geração de obediência, é uma geração de conversa, de cooperação. Você consegue cooperação do seu filho. Hoje é quase impossível conseguir obediência. Então você tem que explicar. E para a gente cooperar, com a gente adulto também, né? Para a gente cooperar, é tão mais fácil a gente cooperar quando a gente está sabendo o porquê daquilo, né? Exatamente. Tipo, faz assim, mas por que eu tenho que fazer assim, né? Então, a mensagem também é importante. E, Cláudia, agora, se Deus quiser, estamos saindo dessa situação, mas como é que foi a pandemia aí na cabeça dessa moçada, né? Eu escuto lá em casa, eu tive o meu colegial ceifado e eu não tenho nem como discordar. Tem como recuperar também isso, né? Tempo. Como é que a gente passa 1 ano e meio, quase 2 anos, com um adolescente que está precisando do grupo para se firmar, para se identificar, preso dentro de casa? O que você está vendo de repercussão nessa moçada? E o que a gente pode fazer para ajudar? Olha, a gente não pode deixar de pensar que a pandemia foi novidade para todos nós. A gente nunca tinha vivido como adulto, eles também. Foi uma estreia do mundo inteiro numa situação dessa, né? Então, para a gente, isso é tudo muito novo. Cientistas nunca pesquisaram isso, né? Então, a gente está ainda, embora já tenha saído pesquisas, e eu gosto muito de basear minha prática a partir dessas leituras, né, das grandes pesquisas, embora já estejam saindo pesquisas, ainda não tem nada muito formulado, muito grande formulado. Mas o que eu senti, né, que em primeiro lugar, nenhuma faixa etária foi mais prejudicada pelo isolamento do que a adolescência, porque crianças e adultos estão muito bem entre si dentro de casa, né? Você estava com a sua família dentro da sua casa, ok? Você podia fazer até uma ligação de vídeo com seus pais, que estavam com saudade, né? E tudo mais, mas a sua família nuclear estava reunida. Agora, os adolescentes que estão num processo de sair, de descolar, né? De ter autonomia, ao invés de ampliarem isso durante um período da sua adolescência, eles tiveram um movimento oposto. Eles ficaram tão restritos que nem na escola eles podiam ir. Então, assim, foi uma catástrofe. Eu não tenho outra palavra, uma catástrofe emocional nesses meninos e meninas. Então, o que eu vi aparecer para mim? Gente que não queria voltar para a escola, porque estava com vergonha, porque tinha adolescido nesse período, estava com o corpo totalmente diferente. Outra pessoa. Cresceu pra caramba. Tinha espinha na cara, aí agora que tiraram a máscara, não vou sem máscara, porque nunca ninguém viu minhas espinhas. Então, assim, então tem essa parte de que não quero ir, não quero sair, não vou. Tem o outro grupo que quer tirar o atraso, e aí tá metendo os pés pelas mãos, tá fumando, tá bebendo, tá transando, tá fazendo tudo de maneira meio escalafobética para poder tirar o atraso do tempo perdido, que também não vai tirar, né? Vai só se estrepar mais. Então, assim, vários casos de depressão, ansiedade, foi muito, muito difícil para eles. A gente pode pôr na balança e ter certeza que foi mais difícil para eles do que para nós. Fobia social, exatamente isso. Foi mais difícil para eles do que para nós.
A gente precisa, nesse momento, ter olhos para enxergar os nossos filhos. Esse momento de retorno aí à vida normal, digamos, né? A gente precisa respeitar o menino que não quer tirar máscara porque está com espinha no rosto e propor para ele que ele mantenha a máscara enquanto durar o tratamento com o dermatologista. Sabe? A gente tem que respeitar. Que essa história, isso é geração mimimi. Pô, mas você não teve isso aí na sua adolescência, você não viveu isso. Como é que é a geração mimimi? A gente não sabe. A gente foi estreante. Sim. E aproveitando e falando das reações escalafobéticas, o beijo banalizou? Ou é que não lembra mais de quando a gente era adolescente? Eu acho, eu não diria banalizar, mas simplificou. Eu acho que mais simples. Porque na minha adolescência, assim, na época que eu era adolescente, já não era assim 100% necessário você estar namorando com alguém para beijar. Mais antigamente era, né? Aí, no momento. Tá muito, porque a gente ouvia, gente, old school, ok? Não concordo, que a gente era carinha. Você não podia beijar muito. E eu vejo que hoje se você falar isso para um adolescente, ele olha e fala, pelo amor de Deus, que é isso? Você tá maluca? Né? A gente escutava isso na nossa adolescência. Nossa, muito. Não. Ou então, assim, não anda com aquela lá, que aquela é uma galinha. Né? Olha, aquela lá foi numa festa, é uma vergonha aquilo que ela fez. Né? E hoje as meninas falando, eu fui numa festa, eu beijei 2. E tudo bem, e ninguém vai falar mal daquela menina e nem do menino também, tá, gente? Desculpa, fixando mais na menina porque eu sou ginecologista, mas para eles isso tá tudo bem, ninguém vai julgar ninguém, ninguém vai brigar com ninguém, e tudo bem? Como é que a gente, old school, lida com isso? Então, mas eu acho que não tem só o nosso lidar, tem o lidar deles. Tem o lidar de fazer querendo, e aí ok, mas tem o lidar de fazer porque todo mundo está fazendo. De fazer porque o grupo falou, todo mundo beijou 3 essa noite, você beijou só 1. Né? Mas era justamente aquele que você queria ter beijado. Então, por que eu vou beijar mais 2? Então, porque em algumas situações é quase que uma competição. Ninguém é mais virgem, só você que não transou. Sabe? Então, assim, é uma coisa que a pressão do grupo pode ser forte demais. E esse escalafobético que eu falo é justamente nesse sentido, de não ter uma direção. Se é a direção que eu quero, ok, beijo. Não tem, né? Depois, no caso, no máximo, vai tratar de mononucleose. Mononucleose, herpes, enfim, mas gente, nada disso mata, nem é muito grave. Não, então, no máximo vai acontecer isso. Agora, E para isso? Exatamente. Agora, se você não quer, assuma. Essa geração ela é tão livre que às vezes essa liberdade acaba sendo tolhida por eles mesmos. Então, seja livre para beijar só um. Seja livre para escolher o medo, um momento de não transar. Ele está falando da medo de exclusão do grupo. Isso é característica do adolescente mesmo. Ele sempre tem medo de ser excluído. Mas esses grupos de adolescentes, tirando alguns mais radicais, até neles há um certo respeito quando a pessoa se coloca. Né? Do tipo, não tô afim. Né? Não é minha praia nesse momento, não estou na vibe, como falaram. Essa geração ela é mais livre do que foi a minha, foi a sua, na adolescência. Então, eles conseguem se colocar. Às vezes, eles podem se colocar, às vezes, eles não conseguem, porque o grupo faz pressão e eles acabam achando que eles estão errados, o grupo está certo. Então, se é uma coisa que eu posso dizer para você e para quem nos ouve, e para os próprios adolescentes, o beijo não foi banalizado, ele foi simplificado. Ele não é um grande evento, né? Mas ele precisa ser dado, trocado, quando a gente quer, e não porque a gente se sente na obrigação. Entendi. E isso também vale para o gênero? Para a questão menino, menino, meninix, para o gênero neutro, que agora entre eles é também algo bastante comum? É comum. O que eu vejo que sim, a informação ampliou. Sempre houve, essas pessoas sempre existiram,
né? Como pessoas, porque a gente é uma humanidade diversa, né? Agora, havia necessidade de, né, da grande maioria se manter escondida. A informação, ela possibilitou esse surgimento, a informação possibilitou que essas pessoas saíssem da sombra e pudessem viver suas vidas como são, né? Eu acho isso incrível, lindo e maravilhoso. Chega a me emocionar pensando em como era a vida dessas pessoas antes. Agora, o que eu vejo nessa geração é uma preocupação em se classificar. Ah, eu sou bi, eu sou homo, eu não sei se eu sou gay ou não. Esse tipo de preocupação da autoclassificação, nesse momento, especialmente nos anos iniciais aí da adolescência, vão tentar se classificar, porque não está nada decidido ainda. Mas eles estão prontos para isso? Não estão. Às vezes eu questiono, né? Principalmente, exatamente no início da adolescência, eles frequentam a minha casa. Ah, tia, eu sou um menino que gosta de menina, eu sou uma menina. Eu falo, tudo bem, mas você tá pronto para saber isso com tanta convicção? Né? É o que eu tenho, se eles estão prontos para se definirem. Então, eu acho que. E isso aqui eu nunca li, isso aqui eu tô falando de raciocínio próprio, né? Tá. Então eu faço uma parte aqui que isso aqui é pessoal, não é profissional. O que eu vejo é que essa informação toda que eles têm é maravilhosa, né? Mas algumas vezes, e eu não estou dizendo isso, eu já vi acontecer de perto, né? Algumas vezes alguns amores são confundidos pela informação que eles têm hoje. Não, por exemplo, eu garanto que você teve uma melhor amiga na sua adolescência. Outro dia eu recebi uma mãe, especialmente as meninas têm uma dupla aí, né? Então eu recebi uma mãe de menina que ela falou assim, é um grude com essa amiga, que se bobear elas trocam escova de dente. E é mais ou menos isso mesmo, né? Eu não posso falar nada, eu tenho até hoje. A minha sócia é minha melhor amiga há anos e eu saio da clínica e a gente fala no telefone e o meu marido fala, você acabou de falar com ela. Eu falo, mas eu quero falar mais um pouquinho. Outra coisa, agora é outra coisa, né? Tudo acaba. Aliás, eu descobri que, eu não sei se você tem mais de uma sócia, mas eu descobri que uma das sócias, que é uma loira, que eu esqueci o nome dela. Ela mesma, eu só tenho uma sócia. Ah, então, ela é médica de uma mãe que eu atendi, que hoje eu considero minha amiga também. Olha que querida! E aí ela viu o vídeo, ela viu o anúncio da nossa live, ela falou, não acredito, ela trabalha com a minha médica maravilhosa. Apaixonada pela sua sócia. Então, muita coincidência, né? E então, que eu até me perdi o que eu estava falando. Do meu raciocínio. Então, assim, aquela melhor amiga, né? Que era melhor amiga, e que amigo é um tipo de amor que a gente tem. Muitas. Ah, Andresa aí, ó. É essa aqui que eu tô falando, é dela mesmo. Conhece que é. E aí, esse tipo de amor era vivido pela falta até de. Né, era vivido como amor de amigo, que às vezes é às vezes não, é um tipo de amor. Algumas vezes hoje eu vejo essas meninas mais novas que têm uma melhor amiga que estão na dúvida se elas estão apaixonadas pela outra menina, né? E isso pode ser que seja uma paixão e que no futuro ela vá realmente reconhecer que ela gosta de mulheres e meninas e tudo mais, mas neste momento ela não tem condições para isso. Porque essa questão da orientação sexual, ela depende do desejo erótico pelo outro. E muitas vezes isso nem começou, né? Então, no momento certo, elas vão saber. E ninguém está querendo normatizar. Você, é menina, tem que gostar de menino e vice-versa. Não é isso. Mas é dar um tempo, porque isso tem gerado angústia. Eu não sei o que eu sou. E não sabe mesmo. Não tem que saber. Não tá para saber. Né? Então, é a beleza de não saber, né? De estar se desenvolvendo. Acho que isso a gente podia passar para eles. Acho também, porque muitas vezes eu me questiono isso. Eu vejo essa pauta muito presente na vida deles, né? Eles realmente tratam a sexualidade, a questão do beijo
com muito mais leveza que nós tratamos, e eu acho isso maravilhoso, né? Também. Preconceitos, mas muitas vezes eu olho e falo, eu não acho que eles estão prontos, que eles têm realmente uma bagagem, um repertório para dizer. Bom, Cláudia, eu com 46 anos muitas vezes mudo de opinião, né? Oh, Ainda não tenho conta para decidir algumas coisas. E falo, deixa eu pensar um pouquinho e já já eu respondo. E aí eu penso isso, que às vezes falta bagagem para eu dizer eu sou preto ou eu sou branco, né? Eu posso ser 50 tons de cinza no meio desse caminho. Então, eu fico pensando nisso e eu vejo, às vezes, algumas pessoas dizendo, não, eles sabem e tal. E eu falo, gente, mas não está pronto esse cérebro ainda para tanta firmeza em alguma decisão, né? eu discordo. Eu fiz 2 lives falando sobre sexualidade na adolescência com uma ebiatra muito querida minha, a doutora Bianca, e a gente conversou justamente em uma delas sobre isso, né? E que a visão dela como médica de adolescentes é que a orientação sexual ela tem o seu desfecho e o seu reconhecimento no final da adolescência e algumas vezes início da idade adulta. Então é mais para frente, gente. Vamos deixar a coisa acontecer no Calma, tempo, né? com calma, né? Uhum. E aí, uma outra coisa que eu queria falar com você, que eu acho que é bem pertinente, até para aproveitar aí o tempo, que o tempo voa, né, Cláudia? Ainda mais quando a gente está num papo bom. Eles têm tendência a ficar no quarto. Eles têm tendência, ou eu falo que é o extremo, né? Ou eu tô no meu quarto isolado, ou eu tô no meu grupo. Uhum. E aí, hoje, a gente tem um mundo do grupo ali na rede social, na internet. O quanto a gente tem que estar atento a isso. E o quanto você acha, porque eu vejo assim, a internet, hoje, ela é um mundo. A gente adquire milhões de informações ali em frações de segundo. O que eu acho que para o nosso intrapessoal é maravilhoso, porque a gente Uhum. está sempre ganhando amigos, conexões, informações. Mas às vezes eu fico me questionando até que ponto a gente tem que equilibrar essa internet, essa vida tecnológica, que tem que existir, na minha opinião, porque é o mundo atual, eles não podem virar adultos desconectados, isso vai impactar na vida deles. Mas enquanto eu tenho que equilibrar esse tecnológico com o relacionamento interpessoal, né? Uhum. Os games, exatamente, né? Porque eu vejo isso. Foi muito curiosa. Eu passei pela uma adolescência na pandemia e, além disso, eu tive um vestibular na pandemia. E aí, muito curioso, porque eu via muito essa dificuldade do não ando de metrô, não fui comprar uma coisa na loja, ali na mercearia, porque eu não podia sair de casa. E um exercício que eu fiz foi, bom, olha, eu tô aqui para te ajudar, para te apoiar, para tirar todas as suas dúvidas, para fazer o apoio das suas escolhas, mas você será responsável pelo preenchimento dos seus formulários, por ver data de prova, por saber aonde você tem que estar, porque eu tenho os meus afazeres, eu não vou tomar conta do horário, do dia da prova, você vai ter essa responsabilidade. E foi muito engraçado, porque eu via que a pessoa sabia fazer a trigonometria da equação de 10º grau e olhava para mim e falava, mãe, o que é naturalidade? Que lindo! Né? Ah, meu Deus! E eu falava assim, gente, faltou ir ali no... Aquelas coisas que a gente faz no dia a dia, que todo mundo tem que fazer, ir no poupa-tempo, tirar um registro de identidade, né? Relacionar ali a burocracia. E eu fiquei no game, eu fiquei no YouTube, às vezes nem TikTok, é. fazendo com um professor alguma coisa, e não vivi isso. Como a gente equilibra, Cláudia? Olha, eu fiz recentemente um curso sobre abuso de telas, né, na adolescência e na infância e na adolescência. E é uma instrutora lá dos Estados Unidos e ela falou uma coisa bem interessante, né? A gente, adultos, nós somos imigrantes digitais. A gente nasceu numa época em que não tinha internet em casa, ninguém tinha, né? E a gente foi transportado pelo tempo até este lugar que a gente vive hoje, que a internet está na palma da mão, está aqui no nosso rosto para a gente pôr a voz no mundo.
né? Os nossos filhos nasceram nesse mundo, eles são nativos. Nós somos imigrantes. E como bons imigrantes, se não sei se você já fez intercâmbio, já morou em outro país, mas como bom imigrante, o bom imigrante, ele, em alguns momentos, ele é bem saudosista. Ah, lá no meu país é que tinha tal coisa. Ah, porque... Então, a nossa postura, ela não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa saber que a tecnologia é boa, que ela veio para ficar, que ela tem um limite, sim, porque ela vicia, né, por N fatores, mas não ficar com aquele saudosismo que criança feliz é só aquela que joga bola na rua. A criança pode ser feliz jogando videogame, ela pode manter relacionamentos muito importantes de amizade, companheirismo pela internet. Então, assim, existe um limite que é o limite da saúde, de novo. A gente está falando dele. O limite da saúde, o limite daquele do jovem que substitui toda a vida, né, pela vida virtual. Não, a vida tem que. Hoje, a vida tem dois momentos. Tem um momento virtual e tem um momento real. A gente não pode escapar de nenhum dos dois. Não queira que sua filha só brinque de boneca e seu filho só jogue bola na rua, porque vai dar errado para eles no futuro também, né? Então, a gente não foge da tecnologia. O que a gente não pode é substituir a tecnologia pela vida real. Então, a tecnologia, a vida dentro, né, das redes e dos games também, e a vida real, elas são duas faces da mesma moeda hoje. A nossa moeda tinha duas faces iguais. A gente só tinha vida real, né? Eles não. Hoje eles têm duas faces diferentes e eles... Se a gente puser os limites de forma correta, eles vão viver isso de uma maneira muito saudável e muito interessante para a própria vida. Então, a gente precisa, como adultos, desde o início, e eu acho que isso é uma perda que essa geração que tem hoje 17, 18 teve, porque a gente não tinha conhecimento desse abuso de telas, mas os pequenininhos que estão começando a usar agora, a gente já pode, de alguma forma, limitar de modo que ele use de maneira saudável. Esses meninos aí que mais velhos, né, ainda adolescentes, eles muitas vezes... eu conheço vários casos de vício em telas, né? Vício em tecnologia que precisa de tratamento, que precisa de psiquiatra e tudo mais. Mas realmente é uma... Eu não digo nem que é um mal necessário, porque eu não acho que é um mal. Eu acho que é uma nova realidade. Falar, ai, não pode ficar na televisão, não pode. Gente, é a realidade deles, né? Eu falo, se eles não puderem, eles vão ser adultos perdidos, porque esse é o mundo deles, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, ninguém mais. Poucas pessoas andam de carrinho de rolimã na rua. Então, não pode querer fazer disso uma rotina para eles. Pode ser legal, pode ser divertido, pode ser uma experiência, mas a gente também tem que ter o bom senso que só isso não é legal, que eles têm que ter relacionamentos interpessoais e viver a vida real, né? Exatamente. Também é exigido ao longo da vida. As duas coisas são importantes. Saber preencher o que é naturalidade no formulário, né? Então a gente precisa se deparar com um formulário quando a gente está em algum lugar. E eu acho isso também, é o bom senso e o equilíbrio. E eu leio muito nos seus posts, uma coisa que eu gosto muito, que são os combinados, né? Maravilhosos. Combinados são sempre maravilhosos, né? E é isso, é chegar em casa, tomar banho, comer lição de casa, e aí você vai brincar. E aí você vai pra tela, né? E fazer os combinados serem cumpridos. E isso, quanto mais cedo a gente aplicar, melhor. Sim. Tem uma live minha lá só sobre combinados. 1 hora falando só sobre isso. Quem quiser se inteirar do modo que eu vejo combinados, é só ir lá. Tá gravadinha. Maravilhoso. Cláudia, deixa eu te falar. São 9 horas. A gente está aqui há 1 hora. Eu ficaria mais 10 horas aqui batendo você. Com certeza. Porque, olha, eu tô amando e eu acho que a maioria das pessoas também. Que bom. Mas eu não quero cansar ninguém aqui e eu morro de medo. Tem uma coisa que eu tenho horror dessas lives caírem e a gente não poder se despedir, porque geralmente com 1 hora é o que acontece. Então, assim, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Queria muito, muito, muito te agradecer ter aceito o convite.
Ah, é lá, tá tão bom, acaba não. Ah, Por que mim, legal, né? a gente ficava aqui um tempão. Mas a gente marca outra, né? A Tá, gente marca vamos, quando outra, quiser. vai, a gente vai conversando. Surgiram temas, gente, mandem para mim no direct. O que vocês querem conversar sobre adolescência? Estamos aqui com uma super especialista que é a Cláudia, e eu prometo que eu me esforço, eu estudo, corro atrás das informações para fazer jus, para ficar à altura. Mas eu queria muito te agradecer, não quero mais tomar seu tempo. Eu fiquei muito honrada de você ter aceito o meu convite. E eu espero que em breve a gente se conheça pessoalmente. Ah, eu Porque, também. Eu vou lá na Trina. por favor, vem aqui tomar um café. Lá não, eu tô Vou. aqui. Ah, você tá eu achei que estivesse em casa. Mas você está super convidada para um café. Eu quero muito te conhecer pessoalmente e é uma honra ter te conhecido por aqui, uma honra acompanhar o seu trabalho, que eu adoro como mãe. E eu vou te falar, não comecei nem como médica, não foi como médica, o médico foi só uma consequência, comecei como uma mãe que, como a maioria das mães dos adolescentes, está sempre ali queimando os fusíveis e pensando, ai meu Deus, como eu posso sair dessas enrascadas. Mas a Ah, gente dá tudo certo no final. E dá. eles são adultos incríveis. Basta a gente ali sempre plantando uma sementinha do bem, né, Cláudio? Exatamente. Mônica, também agradeço muito. O seu pessoal é incrível. Eu recebi recado aqui que várias pessoas começaram a me seguir durante a live. E Maravilhoso. eu agradeço muito a oportunidade. Você tem um perfil grande e isso foi muito legal. Foi uma honra para mim também conversar com você. E o que eu vejo do seu perfil é uma médica tão humana, né? Uma médica tão afetiva com as suas pacientes. E não estou rasgando seda, não, é verdade. Chega a me surpreender algumas declarações que suas pacientes fazem. E eu quero te dar os parabéns, porque eu acredito que médicas assim, ginecologistas, podem sim atender adolescentes. Você sabe que quando eu pergunto, minha filha tá com isso, tá com aquilo, aí eu sempre falo, vai no ginecologista que saiba atender adolescentes, ou então vai no pediatra. Porque Sim. não mando minhas meninas. Eu acho que a gente resolve, Cláudio, de verdade, eu falo muito isso aqui, a gente resolve 90% dos problemas de saúde acolhendo. É? Muitas vezes basta ouvir, né? Uhum. Fazer o que eu sempre falo, a escutativa, né? Ouvir de verdade. Às vezes tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. E só de ouvir você já resolveu 90% dos problemas dela. Então, Uhum. é uma coisa que realmente, de fato, eu faço muita questão aqui na clínica, que a gente tenha sempre um acolhimento e um atendimento o mais humano possível. Mas eu agradeço muito o elogio, porque isso é o que me move a ser médica, e ouvir isso de você é uma conquista, assim, é o pagamento maior. Que bom, querida. Muito obrigada, viu? Foi um Muito prazer. obrigada, E gente. obrigada para quem estava aqui com a gente o tempo todo. Boa Foi noite bom. para todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Foi uma delícia conversar com todos vocês, ver vocês por aqui e ler aqui os comentários. Foi muito bom. Vamos fazer mais. Vamos sim, vamos Tá nessa. bom? Beijo, querida. Beijo Tchau. para todos.